Paz do Senhor, igreja. Há uma presença neste lugar, amém? Nós sentimos uma glória neste lugar. Deus está aqui. A pessoa que nós mais precisamos está nessa noite, nessa casa. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Salvador da sua vida. Ele morreu naquela cruz para que hoje nós estejamos aqui adorando e glorificando o seu nome. O castigo que estava sobre nós, Ele levou naquela cruz. Por isso que hoje nós temos a liberdade de adorar, de glorificar o nome santo do Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos que nos alegrar quando nós vamos na casa do Senhor. Mas muitas vezes você está passando hoje um momento tão difícil da sua vida que muitas vezes você não entrou aqui alegre, você entrou aqui triste. Às vezes aquilo que você está vivendo está roubando do teu coração uma alegria. E quando nós nos deparamos com essa presença, nós entendemos que Jesus é a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa força, uma alegria que excede o entendimento. Mesmo passando por um momento difícil, é capaz de nós estarmos alegres na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, querido. Levante a sua mão mais uma vez. Por um minuto, ora ao Senhor neste momento. Peça para Jesus, peça para o Senhor tocar a sua vida, o seu espírito nessa noite. Peça para que o Espírito Santo vai de encontro à sua vida. Ah, Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, o privilégio de estar mais uma vez diante da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ah, Espírito Santo, sopra sobre essa casa, Senhor. Ah, Espírito Santo, sopra sobre o teu povo, Senhor. Sopra sobre os teus filhos, Senhor. Ah, Jesus, Tu és santo, e não há outro, Senhor, igual a Ti. Nós estamos aqui, Senhor Deus, reunidos, meu Deus, para oferecer um culto ao Senhor, oferecer a nossa adoração, a nossa oração, meu Deus, e ouvir a Tua palavra. Fala, Espírito Santo, fala a Tua igreja mais uma vez, aquilo que nós, Pai, precisamos, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte, Espírito Santo. Fala, Senhor, a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, e nós possamos sair daqui nessa noite edificados, Senhor, posicionados, Senhor, numa certeza que a vitória é nossa, em nome de Jesus, com a certeza que a vitória é da Tua família, em nome de Jesus, com a vitória de que Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da tua história. Deus está no controle de tudo. Em nome de Jesus, que nós sairemos daqui, Senhor Deus, ah, Jesus, com a força do Senhor sobre a nossa vida, porque o Senhor é santo. Aleluia, abra sua boca aí, querido, diz que Ele é santo. O Senhor é santo, o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Mais uma vez, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, louva, igreja. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aplauda Ele mais uma vez, querido. Mistura um glória a Deus aí nesse aplauso. Glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Abra sua boca e dê um brado de júbilo ao Senhor. Glória, glória, glória. Glória seja dada ao nome daquele que era,
ao nome daquele que é, ao nome daquele que há de vir, Jesus, 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 o Salvador das nossas vidas. Nós te celebramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o teu assento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, queridos. Você que está vindo pela igreja pela primeira vez, eu sinto de falar ao seu coração que você não está aqui por acaso. Alguma coisa aconteceu nesse dia. Alguma coisa tem acontecido na sua vida. E de alguma forma, o Espírito Santo tocou no seu coração para te trazer a este lugar. O que você precisa está em um nome, em uma presença. Mas é necessário nós buscarmos essa presença. E Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo contigo nessa noite. Você crê nisso? Nada na vida acontece por acaso. Tudo na vida tem um propósito. Amém? Pega a sua Bíblia e você vai abrir no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. O Senhor, Ele deu um tema para essa mensagem. E o tema é: permaneça no Senhor. Repete isso aqui comigo: permaneça no Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. A palavra de Deus vem dizer assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-lhe e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez por esse texto? Olha o último versículo: levanta, 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 coma, porque muito comprido é o teu caminho. Só que o Senhor já está te dizendo que a tua vida não acabou. Não, eu vou falar mais uma vez para você entender. Só aqui o Senhor está te dizendo que a tua história não acabou, que a história da sua família não acabou, que a história da sua casa não acabou. O Senhor te diz: te levanta, alimenta daquilo que é do Senhor na sua vida e te prepara, porque o caminho é muito comprido. É hora de andar, irmãos, é hora de marchar. Não é hora de parar, meu irmão. Não é hora de parar. Queridos, quando nós olhamos esse texto que nós lemos, quando a gente volta para o capítulo 18 de 1 Reis,
nós vemos que em um prazo de pouco tempo, parece que nós vemos 2 Elias. Quando a gente vai voltar para o capítulo 18, nós lemos o capítulo 19. Mas quando nós vamos voltar para o capítulo 18, a Bíblia vem narrar que Elias, irmãos, ele estava cheio de fé, cheio de força e cheio de confiança. Irmãos, e com essa força de Deus na vida dele, Elias, ele vai até Acabe, o rei Acabe, enfrenta Acabe. Ele vai até Jezabel, a esposa de Acabe, enfrenta Jezabel. Israel, o povo de Deus, estava cogitando entre 2 senhores. O povo de Israel não sabia se servia a Deus ou se servia a Baal, se ficava na igreja ou saía da igreja. E Elias, cheio de força, ele chega até Israel e lança uma palavra de Deus a Israel: está na hora de tomar uma decisão, Israel. Se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor, e se Baal é Deus, sirva a Baal. E Elias, ele propõe, irmãos, um teste de fé para esse povo. E Elias diz para o povo: vamos subir até o monte, e lá no monte nós vamos clamar. Vocês vão clamar a Baal, e eu vou clamar o Deus de Israel. E o Deus que se manifestar com fogo, este é o verdadeiro Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que todos aceitam o desafio e sobem para cima do monte. Isso está acontecendo no capítulo 18. Ele sobe até em cima do monte e o Senhor se manifesta em cima de altar. Então nós vemos ali que eles constroem um altar, e os 400 profetas de Baal começam a invocar o nome de Baal, começam a dançar ao redor daquele altar, começam a clamar a Baal, e nada acontece. E eles começam a rasgar o seu corpo para que Baal se manifeste com fogo, para mostrar que ele era Deus. Mas nada acontece. Enquanto eles estão lá buscando a Baal, Elias está zombando dele e dizendo: chama mais alto, clama mais alto. Às vezes ele está viajando ou fazendo alguma coisa, mas nada acontece. De repente ele sai de cena, e agora é a vez de Elias, é a vez do profeta Elias. E antes dele orar, ele tem que reorganizar o altar, ele tem que refazer o altar, porque o altar estava bagunçado, porque os profetas de Baal quebraram o altar, bagunçaram o altar. E o Deus de Israel, ele se manifesta sobre o altar, mas é necessário organizar o altar, é necessário organizar o coração, é necessário abrir a nossa vida, é necessário dizer: vem Senhor, porque o meu altar da minha vida está pronto. Então Elias, ele reorganiza o altar. E depois que o altar está organizado, só para provar que o Senhor é Deus, Elias, ele pede para pegar vasos de água e derramar em cima do altar, porque a proposta era descer fogo sobre o altar. Irmãos, ele confiava tanto no Senhor que ele pediu para encher de água o altar. Irmãos, eles derramando aquela água ali. A água nesse tempo aqui era algo muito difícil, porque estava num tempo de seca. Mas eles derramam água, irmãos, e quando o altar está pronto, Elias, ele se ajoelha e ele faz uma oração de aproximadamente 53 palavras, e não precisou falar muito. Quando Elias termina de orar, o céu se abre, o fogo de Deus desce sobre o altar, e no momento que Israel vê o fogo de Deus consumindo o altar, Elias se levanta, o povo de Israel se levanta, e uma única voz: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Nesse momento, o coração do povo se volta ao Deus de Israel. Os profetas de Baal são subjugados, irmãos, e diante daquela cena, alguém sai do monte e vai até Jezabel e diz assim: Jezabel, sabe o que acaba de acontecer? O Deus de Israel se manifestou no altar, e todos os profetas de Baal estão mortos todos. Presta atenção aqui. A palavra de Deus diz que Jezabel chama um mensageiro e dá um recado para Elias. Você vai lá onde o profeta Elias está, e você vai dar um recado para ele, e o recado é: amanhã, a estas horas, Elias, tu vai estar morto, assim como meus profetas estão. Queridos, quando Elias, ele recebe essa mensagem,
Quando o mensageiro diz, Jezabel manda dizer que amanhã você vai estar morto. Sabe o que acontece? Elias sente medo. O profeta Elias, que acabou de ver o fogo descendo, sente medo da mensagem de Jezabel. E a palavra de Deus diz que Elias, sentindo medo, ele foge, ele sai daquele ambiente, ele sai daquele lugar. Lembra-te que Elias não está saindo dali porque Deus pediu para ele sair. Lembra-te que Elias está saindo dali porque ele ouviu um mensageiro do diabo dizendo que ele ia morrer, e ele sentiu medo. No momento que Elias foge, irmãos, ele deixa o seu moço e ele vai em direção a um deserto. E no meio do deserto ele acha um zimbro, uma árvore. Irmãos, e naquela fuga, a Bíblia diz que Elias, ele entra debaixo daquela árvore e ele diz: chega, Senhor, porque eu não estou aguentando mais. Chega, Senhor, toma a minha vida, leva a minha vida, porque eu não estou aguentando mais essa vida. Senhor, chega, eu estou parando por aqui. Quantas pessoas aqui nessa noite está dizendo a mesma coisa? Chega, Senhor, porque eu não estou aguentando mais essa vida. Por que está acontecendo isso comigo? Por que aconteceu isso com a minha família? Por que veio esse vento sobre a minha casa? E muitas pessoas diante disso diz: chega, chega, Senhor. Elias, ele desejou a morte, ele desejou morrer por causa de uma mensagem. É por isso, querido, que quando nós olhamos para o capítulo 18 e olhamos para o capítulo 19, parece que é dois homens, parece que não é aquele Elias que estava enfrentando os profetas de Baal e Jezabel. Mas por que isso acontece, meus irmãos? Por que de repente eu estou forte espiritualmente? Por que muitas vezes eu estou cheio de confiança? Por que muitas vezes eu estou crendo em Deus e a minha fé está pronta? Mas acontece alguma coisa e de repente eu já estou querendo parar, eu já estou querendo desistir. Por que muitas vezes você recebe tanto no domingo e na segunda-feira você está querendo parar? Por que muitas vezes você recebe tanto de Deus, mas depois que passa essa manifestação, vem um desânimo, vem um peso, irmãos, e vem um pensamento de desistência? No momento que eu estava meditando sobre essa palavra, o Espírito Santo falou comigo, irmãos, ele deixou um recado para a igreja. Sabe por que muitas vezes isso acontece? É porque todas as vezes que o Senhor se manifesta sobre a sua vida de maneira extraordinária, todas as vezes que Deus te entrega uma bênção nas suas mãos, todas as vezes que Deus ele faz algo na sua casa, ele faz um milagre, aleluia, ele te entrega algo que você está orando, você está buscando, de repente Deus te entrega. Você está clamando, de repente Deus te dá uma vitória. Todas as vezes que o Senhor se manifesta sobre a sua vida de maneira extraordinária, você se prepara, porque o inferno também vai se levantar. Para quê, pastor? Para tentar impedir de você viver aquilo que Deus te entregou. Irmão, sempre depois de uma bênção, sempre depois de uma manifestação do Senhor, muitas vezes nós entramos num tempo de ataque espiritual, porque o inimigo ele não fica feliz jamais de te ver abençoado, porque o nosso inimigo não quer ver a sua casa bem, o nosso inimigo não quer ver você feliz no seu casamento, o nosso inimigo quer ver os seus filhos se perdendo. O nosso inimigo, ele não quer jamais, ele não se contenta jamais quando Deus coloca algo nas suas mãos. É por isso que muitas vezes, sempre depois de um grande manifestar do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós vivemos tempos de ataques terríveis. Porque, querido, o nosso inimigo,
ele não tem poder algum para impedir de Deus te entregar aquilo que Ele quer te entregar. O inimigo, ele não pode jamais te impedir de você receber aquilo que o Senhor decretou para essa noite. Glória a Deus, aleluia. Saiba de uma coisa: algo nessa noite aqui liberado da parte do Senhor para a sua vida, algo do céu liberado sobre você nessa noite, e Ele não pode impedir de você receber aquilo que Deus reservou para essa noite. Mas você sai da igreja abençoado, e amanhã entra segunda-feira e de repente se levanta um monte de coisas. Acontece um monte de coisas. Por quê, pastor? Porque você saiu da igreja feliz. Porque você tem certeza que Deus te entregou algo aqui. E de repente ele começa a se levantar para quê? Para você não desfrutar da alegria da bênção do Senhor. Quem já recebeu bênçãos grandes do Senhor aqui, levante a sua mão. Amém? Uma das maiores bênçãos que eu busquei da parte do Senhor com a minha casa foi a nossa filha. Mas muitas vezes você buscou da parte do Senhor uma vida edificada espiritualmente, ou alguma coisa para a sua família, uma casa ou alguma coisa, mas você recebeu da parte do Senhor. A questão é: você está feliz? Você está feliz hoje? Às vezes está nas suas mãos aquilo que você clamou da parte do Senhor. Às vezes você está vivendo aquilo que você buscou da parte do Senhor, mas você está feliz? Você tem desfrutado daquilo que Deus te entregou? Muitas vezes nós temos a bênção, mas o inimigo tem se levantado para tirar a alegria da bênção. Muitas vezes você pediu um casamento e Deus te deu um casamento, mas você não está feliz, porque há tantas coisas, há tanto levante. E muitas vezes é assim que o nosso inimigo trabalha. Às vezes ele não vai te impedir de receber, mas às vezes vai te trazer um tempo de levante para você se entristecer, para você desanimar, para você tentar parar e não desfrutar aquilo que Deus te entregou. É por isso que verdadeiramente depois de um grande manifestar do Senhor, muitas vezes vem um tempo de prova, vem um tempo de luta. Nós passamos pela conferência esses dias para trás, mês de novembro. O tema da conferência foi vestidos para a batalha. Vestidas para a batalha. Em 6 anos que eu sou pastor dessa igreja, eu nunca vi um dos maiores manifestar do Senhor como eu vi nessa conferência. Alguém estava aqui, glória a Deus, pode testificar comigo, amém? Glória a Deus. Se vocês não sabem, enquanto estava acontecendo a conferência aqui, eu mais algumas irmãs estavam dentro daquela sala, orando para pessoas, mulheres que estavam sendo libertas, trabalhos de macumba estavam sendo quebrados ali pelo poder do Senhor neste lugar. Tem uma irmã que veio para a igreja, a vida dela com o esposo era só briga, só contenda. Ela veio para essa conferência, ela mandou uma mensagem para nós e falou: pastor, depois que eu passei por essa conferência, eu cheguei em casa, o meu esposo parece que era outra pessoa. Quantas curas aconteceu aqui, quantos posicionamentos aconteceu aqui. Irmão, no sábado à noite o Espírito Santo tomou este lugar. O Espírito Santo veio com a sua glória sobre este lugar. Várias pessoas foram batizadas, posicionadas, curadas, libertas pela presença do Espírito do Senhor. Glória a Deus. Mas o que aconteceu depois, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo começou a agitar o meu coração e eu comecei a sentir um peso espiritual muito grande. Eu comecei a sentir um peso na igreja espiritual muito grande depois da conferência. Irmãos, eu fui para a oração. Falei: Senhor, me explica o que está acontecendo. Eu comecei a orar no monte todo dia pedindo uma resposta do Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Eu estou sentindo que o espiritual não está a mesma forma. Tem um peso espiritual nas regiões celestiais. Irmãos, o Espírito Santo falou no meu coração e me respondeu: sabe por que está acontecendo isso? Porque sempre depois de um grande manifestar da minha parte, o inimigo também vai se manifestar. Para quê? Para impedir essas irmãs de viver aquilo que Deus liberou neste lugar. Depois da conferência, você passou luta ou não passou? Depois da conferência, o que aconteceu dentro da sua casa? O que você tem sentido? Muitas pessoas sentiram desânimo. Muitas pessoas sentiram o peso espiritual. Muitas pessoas sentiram dificuldade de orar.
porque receberam algo poderoso da parte do Senhor. Ou seja, querido, por que isso acontece? Porque o inimigo quer roubar aquilo que Deus te entregou. Esse tema me chama a atenção, onde diz que essas mulheres foram vestidas para a batalha. Mas a questão é, escuta aqui, minha irmã, você acha que Deus te vestiu para você ficar desfilando com essa armadura? Você acha que Deus te vestiu e te posicionou para você ficar mostrando a sua armadura? Não. Quem está vestido para a batalha tem que entender que depois dessa vestimenta para a batalha vai acontecer o que depois? Vai acontecer batalhas, vai acontecer guerras. Mas eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que a vitória já é sua em nome de Jesus. Irmãos, as armas espirituais estão à disposição da sua vida. Está tendo batalha dentro da sua casa, as armas espirituais estão disponíveis para você. Irmãos, use essas armas espirituais. Usa a oração, usa a consagração, usa a palavra de Deus, usa a armadura, o capacete, o cinto, a sandália. Usa aquilo que Deus te deu. Usa aquilo que Deus te forneceu para vencer as batalhas da sua vida. Glória a Deus, querido. Preste atenção aqui. Algumas coisas acontecem quando a gente vive tempos de batalha. Tem algumas coisas, algumas manifestações que acontecem nas regiões celestiais da parte do Senhor, quando a gente está em guerra, está lutando da maneira certa. Querido, preste atenção aqui, ó. Em tempos de grandes batalhas, em tempos de grandes desafios, esses tempos o Senhor também manifesta os maiores milagres sobre a nossa vida. Em tempos de grandes lutas, de grandes batalhas, de grandes aflições, também é um tempo onde o Senhor, Ele libera coisas poderosas sobre a nossa vida. Preste atenção aqui. Eu quero que o Vani abra um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Olha o que esse texto diz. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, repete isso aqui comigo, forte vento oriental, que soprou toda aquela noite e fez retirar o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Deixa esse texto aqui. Sabe o que está acontecendo aqui? Irmãos, um dos momentos de maiores aflições de Israel. Israel está saindo do Egito, está andando em direção à promessa, à terra de Canaã. Só que ele chega em um lugar onde o caminho se fecha. Na frente há um mar, dos lados só a montanha. E de repente, o único caminho que tinha, meus irmãos, era para trás. Mas quem anda com Deus não pode voltar para trás. Quem anda com Deus não pode retroceder. É só para frente. Mas de repente está tudo fechado. Muitas vezes você passa por esses tempos onde você olha para frente e está tudo fechado. Não tem direção, não tem caminho. O que é que eu vou fazer? E Deus, Ele permite que nós passamos por esse tipo de momentos, para que se manifeste a glória do Senhor sobre a nossa vida. Era a situação de Israel. Na frente o mar, do lado montanha. Só tinha caminho para trás. Mas o caminho para trás sempre vai dar em direção do Egito. Aí de repente, Faraó ele chega, irmãos, aonde Moisés está com o povo. Agora, querido, se fecha tudo. Agora não tem caminho nem para frente, nem para os lados e nem para trás. Irmãos, e sabe o que Deus faz? No momento que você estiver em uma situação que você olha para frente, está tudo fechado. Você olha para o lado, ninguém te ajuda. Você olha para trás e diz, eu não posso voltar para trás, porque senão eu vou me deparar direto com o inimigo, porque o inimigo está ali atrás.
Irmãos, a única situação, a única direção que você tem para olhar, irmãos, não é para frente, não é para os lados, não é para trás. Só tem uma direção que você consegue, irmãos, olhar nesse momento. Para onde? Para onde? Levantai a sua cabeça e olha para o céu, porque o céu ele nunca vai estar fechado sobre a sua vida. O céu nunca vai estar fechado sobre a sua casa. Quando não houver saída, é Deus te dizendo: levanta os seus olhos para o monte de onde virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Direção é lá, irmão. Quando você olha para lá, o negócio acontece aqui. Preste atenção aqui. A Bíblia fala que era um momento de grande aflição. O povo começou a clamar a Moisés e dizendo: Moisés, agora nós vamos morrer, Moisés. Faraó vai nos matar, Moisés. Irmãos, e sabe o que acontece? O Senhor, Ele dá uma orientação para Moisés. Moisés pega o cajado. Moisés coloca o cajado na água. Toca as águas com esse cajado, Moisés, e você vai ver o milagre acontecer. Glória a Deus, aleluias. No momento que Moisés, ele toca sobre as águas, isto era à noite. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que vem um vento oriental. Esse vento oriental, segundo a geografia, irmãos, dessa passagem, não era um vento que soprava da direção de Moisés para o final do mar. Preste atenção. O vento não começou a soprar do lugar que Moisés estava. A direção do oriente era do outro lado do mar. Então, quando Moisés ele toca nas águas, o vento começou a soprar. Mas não soprou no lugar que Moisés estava. O vento começou a soprar do outro lado. E Moisés com o cajado na água. E o vento estava abrindo o mar lá na outra ponta. Moisés com o cajado na água. E o Espírito soprando do outro lado do mar. Enquanto ele estava posicionado na palavra. Alguém vai entender isso aqui? Enquanto ele estava posicionado na palavra, o Espírito estava soprando no outro lado. E ele não estava vendo, mas o mar estava se abrindo. O mar estava se abrindo. O mar estava se abrindo. E ele posicionado. E o mar se abrindo. De repente o vento chega no lugar que ele está. E o mar se abre. E o caminho está aberto para eles passar. Levante a sua mão. Sabe o que o Espírito Santo está mandando te dizer? Pega o cajado aí agora na sua mão. A situação está difícil. Você está olhando, não tem porta, não tem saída. Pega o cajado, coloca o cajado nessas águas, aleluias. Se posiciona aí, porque quando você se posiciona na palavra do Senhor, o Espírito começa a soprar. Sabe o que o Senhor está mandando eu dizer para a sua casa, para a sua vida? Ei, o inimigo está atacando, mas o Espírito está soprando. O diabo está atacando, mas o Espírito está soprando. O inimigo está se levantando, mas o Espírito está soprando. O Espírito está lá, meu Deus. Ah, será que você está entendendo isso? Ei, é tempo de batalha, mas o Espírito Santo está soprando. É tempo de levante, mas o Espírito está soprando sobre a sua vida. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, fica posicionado. Meu Deus, fica posicionado, não larga o cajado não. Não larga a tua fé não. Não larga a esperança não. Não larga a presença não. Segura na presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada. Mas o vento está vindo lá do Oriente. Ah, pastor, mas não está acontecendo nada. Posiciona que o Senhor está trabalhando. De repente você sai da igreja hoje, chega na sua casa e a resposta está lá. De repente você amanhece amanhã, no decorrer dessa semana, e Deus te entrega a resposta, porque posicionado e o Espírito está soprando. Lá na frente, eu sinto Deus neste lugar. Lá na frente, o salmista, ele vai escrever uns salmos. E quando você vai ver o original desses salmos, menciona esse texto. Por quê, pastor? Porque eles ficaram posicionados praticamente a noite inteira. E o vento estava soprando numa direção que eles não poderiam ver.
E o salmista vai escrever assim: o choro pode durar uma noite. O teu choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vai vir pela manhã. Repete isso aqui comigo: o choro dura uma noite inteira, mas a alegria, ela vem por amanhã. Repete isso com mais propriedade: o choro dura uma noite inteira, mas a alegria, ela vai chegar na minha vida pela manhã, porque amanhã é o local onde o sol abre. Irmãos, e Jesus é a luz desse mundo. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Aleluias, querido. Quantos momentos nós passamos, irmãos, chorando uma noite, e de repente você recebe um zap, e de repente você recebe uma ligação, e de repente você se encontra com alguém, e Deus, Ele alegra o seu coração. Deus, Ele traz paz sobre as tuas preocupações. De repente a noite é noite de preocupação, mas a resposta chega naqueles que estão posicionados, porque o vento sopra onde ele quer. Muitas vezes, meus irmãos, a gente quer escolher a direção que o vento vai soprar. Senhor, o Senhor pediu para me colocar o cajado, mas eu coloquei o cajado, Senhor, mas cadê o vento? Por que o mar não está se abrindo? E muitas vezes a gente quer mandar em Deus, a gente quer dizer para Deus a forma que Ele tem que trabalhar na nossa vida. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, irmãos, e Deus não tem nada a ver, e a gente coloca a culpa em Deus. Ah, Senhor, mas por que o Senhor deixou acontecer isso? E muitas coisas acontecem na nossa vida, sabe por quê, irmãos? Sabe por que nós passamos aflições nessa terra? Porque Jesus, Ele disse: meus filhos, no mundo tereis aflições, mas fica firme, porque eu venci o mundo. As aflições, as enfermidades, as tragédias, a morte, os acidentes, as catástrofes, as coisas ruins que acontecem tanto com o crente como com o ímpio, a originalidade disso é porque um dia Adão e Eva pecou, escolheram desobedecer a Deus, e através da desobediência do homem, a morte entrou na terra. A morte, quando entra na terra, não entra só, ela traz sofrimento, ela traz doença, ela traz tudo aquilo que aflige a nossa vida e toca no nosso corpo e na nossa casa. Ou seja, querido, muitas vezes coisas ruins têm acontecido, não é culpa de Deus, não é porque Deus deixou, é porque nós vivemos em um mundo, irmãos, que esse mundo, a Bíblia fala que já é do maligno. A Bíblia fala que há realmente muitas aflições nessa terra, mas sabe qual que é a notícia boa que o Senhor te diz nessa noite? Irmãos, eu e você não somos dessa terra. Eu vou repetir novamente: eu e você não somos dessa terra. A terra não é um paraíso, o paraíso não é na terra, o paraíso é lá em cima. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, nos últimos tempos a terra vai gemer tanto que nós vamos sonhar com o céu. Se a terra for um paraíso, você não quer sair dela, você não pensa no céu. E quem não pensa no céu não pensa em aceitar Jesus, não pensa em entregar a sua vida para o Senhor. Ou seja, querido, tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, o Senhor já disse que tem coisas que a gente tem que passar, mas a questão não é se apegar com as coisas ruins que estão acontecendo. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar, o amor da terra vai se esfriar. A Bíblia diz que nos últimos dias filho vai matar pai e pai vai matar filho. Você vê nas notícias aí nos jornais acontecendo isso, o amor do ser humano esfriando. Muitas vezes nós estamos vivendo um tempo
Que as pessoas tiram a vida da outra pessoa por nada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor do ser humano vai se esfriar. Irmãos, é o amor do ser humano que vai se esfriar e não o amor de Deus. Existe o amor de Deus pela nossa vida, que esse amor nunca se esfria. Mas escuta aqui, querido, diante dessas coisas, a melhor decisão é agarrar a presença de Deus, é agarrar a salvação do Senhor, irmãos, e entender: Senhor, eu posso passar o que eu passar nessa terra, mas quando eu sair dela, o meu lugar é no céu. Sabe o que Apocalipse 20 diz? Diz que quando a gente chegar lá em cima, a palavra de Deus diz que não vai ser aqui não, vai ser lá em cima. O Senhor vai pegar um lenço e vai enxugar nossas lágrimas. Então significa que a gente vai chegar até nos portões, às vezes chorando, mas a gente não vai passar a eternidade chorando. Porque no céu a Bíblia diz assim, ó: não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e enfim. Não haverá dor. Sabe essa dor que você está sentindo aí? Aleluia. Sabe essa dor da perca, que é uma dor que a gente carrega quando a gente perde alguém que ama. Sabe essa dor que muitas vezes é uma dor que assola a nossa vida. E tem dores, querido, que a gente vai conviver todos os dias com ela. Tem certas dores que a gente vai andar com ela, mas quando chegar lá em cima, o Senhor vai tirar toda a dor, o Senhor vai tirar todo o pranto, o Senhor vai tirar toda a angústia. É por isso que é eternidade, é por isso que é céu. É por isso que é morada de Deus. Um lugar tomado de paz. Um lugar onde não vai ter dor. Um lugar onde não vai ter nada. Mas nós vamos desfrutar da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor te diz nessa noite: não desista da minha presença por causa das dores. Não desista da minha presença por causa dos acontecimentos. Não desista da minha presença por causa das percas. Porque um dia nós vamos estar diante dele e vamos falar para ele: Senhor, como valeu a pena eu passar tudo o que eu passei e não afastei da tua presença. Não deixei a minha fé, não afastei da igreja. Vale a pena você lutar para ser crente. Vale a pena você lutar para permanecer. Porque você está lutando, querido, pela sua alma, pelo seu espírito.
Porque tudo que o inimigo quer roubar de nós é a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Vale a pena estar no Senhor. Quanto maior os levantes, as pressões, irmãos, deixa eu te dizer uma verdade que não te contaram. Deixa eu te dizer algo que não te falaram. A vida é uma pressão. A vida é uma panela de pressão. Se você casa, você tem pressão. Se você tem filho, você tem pressão para criar nos caminhos do Senhor. Se você entra no emprego, você tem pressão. Se você faz uma faculdade, você tem pressão. A vida não é fácil. É por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Sabe quem que vai ser salvo? Sabe quem que vai permanecer na salvação? Aqueles que se esforçar a cada dia para permanecer na presença do Senhor. É necessário esforço. É necessário esforço para permanecer nesse Deus. Porque todos os dias se levanta coisas para nós sairmos da presença dEle. Porque dia de culto acontece coisa para a gente não vir para a igreja. A vida, querido, é tomada por esforço. O reino é tomado por esforço. Por isso que Deus está forjando uma igreja que vai morar no céu. Esta igreja vai morar no céu, meu irmão. Glória a Deus. Você vai morar no céu. Em nome de Jesus, a sua casa vai morar no céu. Em nome de Jesus. Mas é necessário estar firme no Senhor. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus, ele liberou uma palavra. E essa palavra é uma palavra que Deus vai liberar aqui hoje. Diante dessas coisas, diante dos levantes, porque Deus está nos entregando. Diante das batalhas, porque Deus está nos entregando. Deus está se manifestando sobre nós. Sabemos que o inimigo se manifesta, mas o milagre vai ser grande. Mas a manifestação de Deus vai ser maior. Jesus tem uma palavra para você diante dessas coisas. Jesus tem uma palavra para a sua casa diante daquilo que tem acontecido. E a palavra é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. O que o Senhor vai nos dizer? E Jesus, comendo com seus discípulos, e comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, ao qual disse ele: de me ouvires. Coloca a versão NVI. Eu quero ler na versão NVI também. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim para ele: Jesus vai te dar uma ordem agora. Qual que é a ordem? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Qual que é a ordem? Não sai. Em outras traduções diz: permaneçam em Jerusalém, porque do alto vai vir o poder, a manifestação sobre a vida de vocês. Quem está passando prova na sua casa, levante a mão aí. Uma luta na sua casa. Quem perdeu alguém que ama e a dor está aí, levante a sua mão. Quem está passando por tempo de batalha, levante a sua mão aí. Diante dessas coisas, sabe o que o Senhor está dizendo? Permaneça. 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 Porque a única possibilidade desses problemas não te vencer, desse gigante não te derrubar, é você permanecer. Mesmo que seja se sentindo fraco, permaneça. Mesmo que seja vivendo tempo até de tristeza, permaneça. Porque na nossa vida com Deus, tudo passa.
Porque na nossa vida com Deus, nós vivemos de estações. Estamos vivendo uma estação de inverno, tempo de tempestade. Mas o outono está aí. E de repente aquela tempestade passa. E a gente vive o tempo de abundância. Mas é necessário você permanecer. Permanecer nele. Permanecer primeiramente na igreja, pastor. Permanecer primeiramente na presença dele. Porque além de eu estar na igreja, é necessário eu estar na presença primeiro. Porque se eu estiver só na igreja, muitas vezes eu saio da presença. Mas se eu estiver na presença, eu nunca saio da igreja. Entende isso? Que há uma manifestação satânica muito grande para nós sairmos deste ambiente. Por quê, pastor? Porque nós somos corpo. Jesus é o cabeça. E muitas vezes, se cortarem a minha mão, jogar ela para lá, o corpo vai continuar vivendo. Vai sarar, vai ter uma cicatriz, mas a mão, ela vai apodrecer, ela vai secar, ela vai ficar só osso. Por quê, pastor? Porque ela foi apartada do corpo. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Por que muitas vezes o corpo sobrevive? Porque é uma cabeça que está pensando, que está dizendo. Por que a palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça da igreja? Porque é na cabeça que você vê, é na cabeça que você ouve, é na cabeça que você fala. E todas as direções do nosso corpo vêm da onde? Vem do nosso cérebro, vem do nosso entendimento. Para mim dar um passo para cá, antes de eu dar um passo para cá, eu pensei. Ou seja, eu pensei em andar para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. Eu pensei e o meu corpo obedeceu aquilo que eu estava pensando. Jesus pensa e nós obedecemos. Jesus pensa e nós obedecemos. Jesus fala e nós obedecemos. Jesus mostra o caminho e nós andamos o caminho. É tudo Ele. Mas se eu estiver apartado dele, Jesus está pensando, Jesus está falando, Jesus está ouvindo, está direcionando, o corpo está andando, mas às vezes eu estou ficando para trás, secando, definhando espiritualmente. Irmãos, eu sou um pastor que Deus colocou no meu coração muita determinação. Quando Deus me chamou para ser pastor, muitas vezes sem eu querer, isso aqui é obra de Deus, não é obra da minha vontade não. Antes eu não queria não, querido. Eu tinha até medo de ser pastor. Mas hoje, não existe alegria maior na minha vida de que estar na frente dessa igreja pregando para vocês e convivendo com vocês. Para mim, a minha maior alegria. A igreja é a minha vida. Tanto que eu larguei tudo. Irmãos, para quê? Para cuidar da obra do Senhor. A igreja é a minha vida. Glória a Deus. Mas a questão é, meus irmãos, é necessário nós permanecermos ligados nessa cabeça. E só para encerrar, existe um sangue que corre sobre o corpo. É por isso que muitas vezes quando a gente afasta do Senhor, afasta da igreja, a gente começa a sentir fraco espiritualmente. Por quê? Porque o sangue ele corre sobre o corpo. E o órgão sem sangue, o que ele faz? Ele morre. Uma das coisas mais preciosas que o nosso corpo tem é o sangue. E uma das coisas mais necessárias para nós permanecermos no Senhor, esse sangue jorrado sobre a nossa vida. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Se coloca de pé. Eu quero chamar aqui na frente, porque tem algumas coisas que o Senhor precisa fazer na sua vida hoje. Pessoas que estão vivendo tempo de levante terrível. Pastor, tenho recebido do Senhor, mas estou vivendo tempo de levante, de seta na minha vida, na minha casa. Vem aqui na frente em nome de Jesus.
Vocês sabem, irmãos, que tudo que eu faço aqui é debaixo da autoridade do Espírito Santo. E muitas pessoas que recebem, que vêm de coração aberto, que põem a sua fé, irmãos, recebem verdadeiramente aquilo que o Senhor está liberando. Pastor, estou vivendo tempo de batalha terrível. Deus está me entregando, mas o inimigo está querendo roubar, está querendo tirar aquilo que eu tenho recebido da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Pessoas que muitas vezes estão se sentindo sem forças, irmãos, de orar, de buscar o Senhor. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Pessoas que estão ansiosas, que têm ansiedade, que têm depressão, está passando por esse período dessa enfermidade na alma. Vem na frente em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Há unção neste lugar. E Deus, Ele vai curar. Deus, Ele vai trazer um tempo em nome de Jesus. Um tempo de poder, de libertação sobre a sua vida. Em nome do Senhor. Pessoas que estão vivendo guerras, irmãos. Estão vivendo guerra interna. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em Itumbiara, onde muitas pessoas, querido, eu atendo aqui quarta-feira. Eu atendo muita gente na quarta-feira. Quarta-feira passada, todas as pessoas que eu atendi estavam pensando em se matar. Existe uma ação maligna muito grande nessa cidade para as pessoas tirar a sua própria vida. E muitas vezes a pessoa fica em silêncio. O silêncio muitas vezes mata, irmãos. É necessário a gente abrir o coração, falar para Deus: Senhor, eu estou precisando. Está tendo uns pensamentos aqui na minha cabeça que eu não estou conseguindo controlar. Eu estou pensando umas coisas que parece que não é eu que estou pensando. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Vamos declarar da parte do Senhor, em nome de Jesus, o favor de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? Nós vamos orar, os intercessores vão orar. E a oração que nós vamos fazer por esses irmãos é uma oração de batalha, uma oração de combate, porque Deus está fazendo algo aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Deus está fazendo algo sobre a sua vida. Em nome do Senhor, convoca essa igreja para orar. Aí do seu lugar, meu irmão, aí do seu lugar você vai orar ao Senhor. Você vai clamar ao Senhor. Você vai buscar o favor do Senhor. E você vai dizer para Deus aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. E Deus, Ele vai manifestar sobre a sua vida. E levantes vão cair por terra. E o inimigo perdeu na sua vida, na sua casa. Em nome de Jesus, na vida dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, querido. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Você vai começar a orar e você vai sentir algo do Espírito Santo na sua vida. Tem pessoas que estão doentes aqui, sentindo alguma dor no seu corpo, e você vai sentir um toque do Espírito Santo. Você vai sentir um toque do Espírito do Senhor. Tem alguém aqui que está sentindo uma dor na coluna. Vem aqui na frente. Em nome de Jesus. Vem cá, jovem. Coloca a mão na coluna dele. Ministra uma cura sobre ele. Feche os teus olhos, querido. Você só recebe aquilo que Deus está liberando se você estiver no Espírito. É necessário você entrar no Espírito. O Espírito Santo vai trazer um tempo de calmaria e de paz para corações aqui que estão aflitos. Corações que estão aflitos, o Espírito Santo vai trazer um tempo de paz, um tempo de refrigério, porque você não está conseguindo nem dormir, de tão aflito está o teu coração. Fecha os teus olhos e deixa o Senhor trabalhar. Quão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, no
nunca vai soltar. Quão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Me leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos de um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos de um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro. Receba, receba do Senhor. Receba, receba do Senhor. Receba, receba do Senhor. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Receba do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo mal, que todo levante sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você está com medo de algo, em nome de Jesus. O Senhor está tocando na sua vida e tirando esse medo. Em nome do Senhor. Quão lindo é cada momento. Deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito agir. Me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Ora por essa moça aqui, ó. Segura-me. O Espírito Santo está agindo, irmão. O Espírito Santo está agindo, querido. Me leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos de um momento. Te amo, meu papai.